Seja muito bem-vinda a mais um Assim Funciona. Aqui nós discutimos as principais estratégias e técnicas para você aplicar no seu treino, para você conseguir um resultado de academia, sem de fato precisar estar na academia, sem precisar fazer musculação, ou até mesmo sem precisar passar pela esteira. Eu sou Roberta Aquino e o tema de hoje é: por que diabos eu não consigo perder a barriga? Esse é um tema que, isso daí foi simbólico na minha vida, até mesmo porque eu passei por esse processo. E nessas andanças pelo mundo de dieta, de treino, de testar várias coisas, eu um dia me dei conta de que eu tinha 3 erros principais, que era de fato o que comprometia os meus resultados. E com o passar dos anos, conforme eu fui observando os alunos ao longo da vida, ao longo dos anos de faculdade, de experiência que eu tive no estúdio, de personal, de treino, de tudo, eu vi que era um comportamento que era muito padrão, cara. E aí eu me dei conta que, caramba, realmente não só eu faço isso, e é uma coisa que as pessoas tendem a fazer. E aí eu comecei a mapear e criar um padrão de identificação para achar, de fato, o que fazia, o que levava as pessoas a cometerem esses 3 principais erros. E um dia eu contei isso pro meu, então, na época, o meu sócio lá do estúdio, e aí ele falou assim para mim: cara, Roberto, a gente precisa mapear isso e fazer um desafio com os alunos. E aí foi o que a gente fez na época e que a gente chamou de desafio C14, que aí a gente chamava que era o Coach 14, que era a gente transformar algumas coisas, alguns detalhes, dentro do prazo de 14 dias. E nesse dia, a gente aplicou esse protocolo de identificação desse padrão, dos 3 principais motivos, das 3 principais áreas que as pessoas acabam cometendo erro nessas áreas e que fazem com que elas não consigam perder barriga. E hoje a gente vai fazer um approach do que seria mais ou menos do que a gente fez naquele desafio naquela época. E é basicamente um tripé. A gente pode resumir basicamente em 3 áreas, que era a alimentação, que por mais que eu achasse que eu estava me alimentando da forma certa, da forma saudável, eu via que eram pequenos erros, pequenos ajustes que me levavam de encontro ao ponto que eu queria chegar. A segunda área, por incrível que pareça, treino. Na época, eu achava que eu fazia um treino eficiente, até era, mas não eficiente ao ponto de gerar os resultados que eu queria, porque me faltava método. E o terceiro ponto, mindset. Eu, por mais que achava que eu tinha uma cabeça que era focada para um estilo de vida de repente mais saudável, ou então que eu tinha um controle das coisas ali, eu descobri que de fato não tinha. E aí, a partir do momento que eu consegui protocolar isso e transformar isso num grande método, as coisas começaram a dar certo e eu comecei a aplicar isso para os alunos lá do estúdio e acabou que deu certo. E hoje eu vou abrir aqui o passo a passo dos 3 maiores erros que provavelmente você também comete, assim como eu cometia, que era o que te impede de perder barriga. E para começar, a gente vai para o primeiro ponto, que é a alimentação. Mas assim, muita gente pode virar e falar assim: poxa, Rô, eu não entendo, eu me alimento bem, eu treino, eu faço exercício, eu não sou de beber, eu não sou de comer, é mais social, é mais final de semana, e mesmo assim eu não consigo perder a barriga. O que acontece comigo? É o seguinte: a gente ganha gordura de 2 formas, por volume ou por quantidade. E aí, vou colocar bem ilustrativo para ficar mais fácil da gente entender. E aí é o seguinte, vamos pro desenho. Vamos desenhar aqui. Vou trocar a caneta, pretinha melhor. Vamos imaginar aqui que tem a célulazinha de gordura, tá bom? Vou colocar um Gzinho aqui de gordura. A gente engorda de 2 vertentes. Ou a gente pega essa célulazinha e aumenta o número de quantidade dessas células, e aí a gente aumenta o percentual, a quantidade de gordura que a gente tem no corpo, ou a gente engorda
por volume. Ou seja, a gente deixa essa célulazinha aqui, que é pequenininha, a gente deixa ela maior. E aí também a gente aumenta a nossa quantidade de gordura. Quando muito, a gente não faz os dois. E é por esse caminho que a gente aumenta o peso, que a gente aumenta o percentual de gordura. Tá, mas por que é importante você saber disso? Pelo seguinte motivo. Isso aqui está diretamente ligado à forma que você faz para se alimentar. E isso é o número 1 do nosso tripé. E aí, o que acontece com a alimentação? É o seguinte, quando a gente fala de alimentação, a gente cai também em 2 vertentes. A gente cai no quesito, mais uma vez, quantidade e no quesito qualidade. O que acontece? A gente tem aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Legal. Vou jogar isso aqui lá para baixo. A gente tem aqui 7 dias, né? Uma semana. Vou colocar uma a mais aqui. Essa lacuna aqui fica sendo, por exemplo, as refeições que a gente faz. E aí, vamos botar uma média. A grande maioria das pessoas faz café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Vou pegar a média das pessoas, tá bom? Então eu vou colocar nessa lacuna aqui, ó, café da manhã, nossa primeira lacuna, lanche da manhã, segunda lacuna, aí tem o almoço. Almoço. Beleza. Aí depois vem o lanche da tarde e vem a janta. Tá. O que a grande maioria das pessoas fazem e que era justamente o que eu fazia? Eu considerava aqui, ó, segunda, vou colocar aqui de azulzinha, até sexta. Eu ia e me alimentava literalmente como segue, como manda o figurino. Alimentação de boa qualidade, numa quantidade ok. Então eu ia lá, ó, segunda-feira, meu café da manhã era ok, meu lanche da manhã ok, meu almoço ok. Eu ticava, ó, tudo certinho, tudo bonitinho, dentro da dieta, numa quantidade, numa porção boa, que me deixava satisfeita, tudo legal. Aí chegava a sexta. Na sexta, o máximo que eu conseguia era o lanche da manhã. Porque sexta é aquela parada, né? A sexta, sextou. E aí começa no almoço, você começa o quê? Você tá no trabalho, aí teu amigo já te chama pra almoçar diferente, comer uma feijoada, aí tem um chopinho pra acompanhar porque é sexta-feira. Aí a galera começa já a debandar aqui na sexta, porque a sexta é a sexta. E aí você, em vez de parar no primeiro sextou, você leva do almoço, você cai pro lanche da tarde. Porque você já comeu mal no almoço, então, ok, o que é esticar pro lanche? Aí, como você já comeu mal no almoço e você já comeu mal no lanche, você também janta mal, porque normalmente sexta-feira você sai. E aí você come mal sábado, você come mal o sábado inteiro, né? Porque, afinal de contas, tem aquela cultura do day off, né? Só que o day off, as pessoas pegam e fazem literalmente o dia todo de comidas de uma qualidade ruim. E uma coisa puxa a outra. Se você come mal, você tende a não querer se exercitar, porque você já, poxa, já chutei o balde mesmo, então não vou nem fazer o esforço de treinar. E aí domingo é o dia da família. Você começa a comer mal de novo, porque existe uma pressão social com relação à alimentação, né? Se você tá no almoço de família e você não come muito o que tá ali no churrasco, ou se você não bebe, você é o chato da família. E aí, o que acontecia era o seguinte, se a gente for contar, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, são aqui, ó. Opa! Então, ó, são 22 azulzinhos, 22 refeições ok, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contra 13 refeições ruins. Aí a gente pensa assim, amor, mas 22 ainda é maior do que 13. Eu não devia estar com tanta barriga. Acontece que, qual é o grande problema? Esses 22 você conseguiu de segunda até sexta. Ou seja, são 4 dias e meio. E as 13 refeições ruins você conseguiu de sexta a domingo. Ou seja, são 2 dias e meios que você passou praticamente na metade das suas refeições boas. E o principal lembra que no início eu falei que a nossa alimentação tem muito a ver com quantidade e qualidade. Isso é o que vai determinar o seu percentual de gordura. E o que acontece? Como se em 2 dias e meio eu praticamente bato as minhas 22 refeições ok, eu vou provar aqui agora, ó, por A mais B, que o cenário é pior. Porque é o seguinte, essas 13 refeições a gente tem que fazer vezes 2, pelo seguinte motivo. Porque normalmente a gente come em maior quantidade, porque são coisas mais gostosas, e aí a gente tende a comer em grande quantidade, e ao mesmo tempo são coisas de pior qualidade, ou seja, elas são de caloria ruim, e é por isso que eu tenho que fazer vezes 2. Então, em 2 dias e meio, eu acabo comendo, ó, 26 refeições ruins, que bateram as minhas 22 refeições boas da semana. Então, é matemática. Você não consegue perder barriga porque em 2 dias e meio você consegue ter 26 refeições de pior qualidade e em maior quantidade do que as 22 refeições boas que você faz durante a semana, das refeições que você faz em 4 dias e meios, de segunda a sexta. E contra números não tem nem argumentos, é a mesma coisa que você subir na balança e dizer que você não ganhou peso. Pô, o número tá ali, é matemática. E aí, esse foi o primeiro clique que me deu, foi o que eu percebi que eu fazia isso, e aí eu comecei a entender um dos motivos pelo qual eu não conseguia perder barriga, porque por mais que eu me alimentasse bem, eu tinha aquele conceito de que, poxa, vou comer de segunda a sexta. E foi a partir daí que eu percebi que não é comendo bem de segunda a sexta que eu vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Mesmo porque bons hábitos, boa alimentação e atividade física não é uma coisa que a gente começa na segunda e termina na sexta. É uma coisa que vai da segunda até o domingo e é um ciclo, não tem fim. E então esse é o primeiro ponto que você tem que setar e parar para analisar. Esse cenário também está acontecendo com você? Muito provavelmente, se isso acontece com você, é um dos motivos pelo qual você não consegue perder barriga. O segundo motivo, e aí a gente passa para o segundo pilar do tripé que eu falei, que é a questão do treino. O que acontecia lá comigo? Por que eu falei que por mais que eu treinasse sempre, eu não tinha um método? Era o seguinte, vou colocar aqui, ó. Opa,
essa tá ruim, vou fazer essa aqui. Só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Existe, vou colocar aqui, ó, ativação, tá bom? Ativação e tempo. Aqui, vou colocar 3 pontinhos, que é basicamente o seguinte: o nosso corpo, ele praticamente responde a 3 formas principais de gastar caloria, que é o que a gente chama de fonte energética, de fonte metabólica. E a primeira delas é o que a gente chama de ATP, que é como se fosse uma forma mais rápida da gente gastar energia. A segunda delas a gente chama de glicose. E a terceira delas é a que o pessoal mais está acostumado a ouvir, que são as gorduras, que nada mais é uma forma que o nosso corpo tem de usar a caloria que a gente tem, de gastar a nossa energia para fazer alguma coisa. E quando a gente está treinando, dependendo do tipo de treino que a gente está fazendo, um treino de força, um treino aeróbico, um treino de mais explosivo, a gente usa mais um tipo de energia do que o outro. Só que o que acontece? Qual é o grande erro das pessoas? Tá aqui. As pessoas acreditam que é isso aqui que acontece. Vou botar em preto a famosa crença, né? As pessoas acreditam que a nossa fonte energética funciona assim, como se fosse uma reta. Ou seja, elas esperam, todo mundo quer chegar na via da gordura, né? Só que, inclusive, é por isso que as pessoas acreditam que a gente só consegue queimar gordura a partir de 30 minutos. Porque é uma fonte de energia que ela demora mais a ser ativada. Então as pessoas começaram a acreditar que você só consegue queimar gordura a partir de 30 minutos. Por que isso? Porque a gordura ela tem uma característica de demorar mais tempo para ser ativada. Mas isso não quer dizer que ela não é usada num momento mais cedo de treino. E o grande problema é as pessoas treinam sempre a mesma via metabólica. Normalmente as pessoas estão sempre treinando ou aqui, que aí são os aeróbicos de longa duração, a pessoa fica lá na esteira, a pessoa fica lá no transporte, ou a pessoa fica sempre no mesmo tipo de treino de musculação. Só que quando você treina com um método, você consegue ativar as 3 vias metabólicas o tempo inteiro. Porque como que a gente consegue criar adaptação? Quando a gente fala em adaptação, em atividade física, em corpo, a gente quer dizer resultado. E como que a gente consegue gerar resultado? Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma casa. Pequenininha aqui. Tá aqui a sua casinha. Essa sua casinha é como se fosse o seu músculo. Só que o que você quer é o quê? Você quer hipertrofia, você quer um músculo mais forte, um músculo maior, um condicionamento maior, ou você quer menos gordura, não importa. Não importa o que seja resultado para você. Imagina que o seu resultado é essa casinha. Como que a gente consegue resultado com o exercício? A gente precisa martelar a casinha. A gente precisa quebrar essa casinha para quê? Para levantar um muro maior e um muro mais forte. Beleza, e aí eu preciso causar uma perturbação aqui na minha casinha mais frágil para deixar ela com paredes mais fortes. E aí, quando eu chego nessa casinha mais forte, eu não quero parar de ter resultado. Eu quero ter uma casa ainda mais forte. Então eu preciso de quê? Eu preciso de novo colocar minha casinha para baixo para criar uma casa maior ainda e ter cada vez mais resultado. O que acontece? A grande maioria dos treinos, eles param aqui. Eles estão sempre usando só 2 formas de colocar o tijolo.
eles estão sempre parando em um tipo de casinha. E aí é por isso que muita gente treina e fala assim, poxa, parei de ter resultado com a corrida, parei de ter resultado com a musculação, parei de ter resultado com o treinamento de força. Não é que você parou de ter resultado, é que você já está forte o suficiente, a sua casinha já está boa o suficiente para melhorar com aquele mesmo tipo de estímulo que você está colocando. Então você precisa vir com o martelo e quebrar a sua casinha para poder ter uma casa maior. E como que você faz isso? Através das vias metabólicas, que é justamente aquele gráfico das 3 formas que a gente consegue usar energia, que a gente consegue gastar caloria. E para isso, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de periodização. Periodização é o que a gente vai treinar ao longo do ano, ao longo do mês e ao longo da semana e mais especificamente ao longo do dia. E a gente faz isso usando as diferentes valências físicas, que é o seguinte cenário. Se hoje eu treino força, amanhã eu vou treinar potência, no dia seguinte eu vou treinar desequilíbrio, no outro dia eu vou treinar aeróbico, no outro dia eu vou treinar core, eu vou treinar várias valências que eu posso treinar. E é justamente essa variedade que faz com que a minha casinha seja maior. Porque se eu treino todo dia o mesmo estilo, por exemplo, se eu treino todo dia musculação da mesma forma, treino de força da mesma forma, corrida da mesma forma, a minha casinha para de crescer. Eu paro de usar aquelas 3 fontes de energia e eu estou usando sempre a mesma fonte. Então, eu não consigo criar um tijolo diferente para criar uma casinha mais forte, criar uma casinha melhor. E aí eu deixo de ter resultado. Então, é por esse motivo que você precisa de um método, justamente para você não cair no impasse de estar sempre treinando a mesma via metabólica, o mesmo tipo de treino, o mesmo número de repetição, porque aí a sua casinha vai continuar do mesmo tamanho. E aí você vai parar de queimar a gordura localizada, a gordura da barriga que tanto incomoda. E esse foi o segundo clique que deu para mim. E aí eu consegui ligar essa chave e percebi, nossa, realmente a gente precisa de um método. E aí o terceiro ponto entra no mindset. Então a gente tem alimentação, primeiro ponto do tripé, que a gente viu que é matemática, A mais B. Tem o segundo ponto, que é o método, que é você saber usar as vias energéticas, ou seja, a forma pelo qual você gasta gordura e, ao mesmo tempo, misturar as formas diferentes de treinar. E o terceiro ponto, cara, é o mindset. E quando a gente fala mindset, é literalmente isso aqui. Parece bobo, mas não é. Ritual. Por quê? Quais são as reais ações, quais são as ações concretas que você exercita no seu dia a dia que estão alinhadas com o seu objetivo? Porque fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, não começa na segunda e muito menos termina na sexta. Ela começa na segunda e não para nunca mais. A partir do momento que você tem isso na cabeça, que você entende que fazer exercício é no dia que você está de férias, fazer exercício é no Natal, comer salada é no dia do carnaval também, você passa a ter as suas ações comportando as suas ambições. E a partir do momento que você consegue implementar bons rituais no seu dia a dia, você consegue de fato estar em alinhamento com o objetivo que você está buscando. E esse ponto é um dos maiores desalinhos que faz com que a pessoa tenda a não conseguir de fato perder a barriga. Porque ela chega assim, poxa,
final de semana, mas aí eu também sou filha de Deus, eu vou sair, tem festa de família, tem isso, tem aquilo, tá, tem isso tudo, mas o que você exercita mais? Você exercita mais a sua regra ou você exercita mais a sua exceção? E uma das maiores falhas para a gente não conseguir ter um ritual, cara, parece bobo, mas faz toda a diferença, que é uma coisa chamada planejamento. A gente tende a não conseguir gerir o tempo do nosso dia, gerir e organizar o nosso dia de forma que a gente consiga colocar os nossos rituais que de fato geram uma transformação positiva, que geram uma transformação que a gente está buscando. E um exemplo clássico é não conseguir nem organizar o que você vai comer no seu dia. Isso é uma coisa que acontecia, inclusive, muitas vezes comigo. Eu muitas vezes ficava com preguiça no final de semana de pensar na dinâmica da minha segunda. Poxa, eu passava o dia inteiro lá na rua e eu ficava com preguiça no domingo de muitas vezes ajeitar, estruturar mentalmente o meu dia para saber o que ia fazer. E aí quando chegava na segunda-feira, o dia me engolia, né? E aquilo que eu planejei, eu via literalmente não acontecer. Aí eu falava, pô, mas aí eu vou recomeçar na terça. E aí eu acabava não me planejando de novo e mais uma vez a terça me engolia e eu ia sempre enrolando para começar na próxima segunda. E esses são os 3 maiores erros que fazem com que as pessoas de fato não consigam perder barriga. E só para fazer um approach, um resumão do que a gente viu para ficar bem internalizado. Tripé: alimentação, quantidade e qualidade. Como que está sendo isso para você? Segundo, treino, método. Como que está sendo o seu treino do dia a dia? Você está usando as 3 vias metabólicas? Você está fazendo uma periodização do seu treinamento? E o terceiro ponto, como que está o seu mindset? Como que estão os seus rituais que realmente vão te fazer ter uma transformação positiva? Você está alinhado? As suas ações estão comportando as suas ambições? Como que está esse alinhamento? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar um approach, como eu falei muito de treino. Eu sei que por ser algo mais fisiológico, às vezes fica a dúvida, né? De, poxa, Rô, eu entendi o conceito, mas como que seria eu variar as fontes metabólicas do meu treino? Porque, por exemplo, existem modelos de treinamento que você consegue ativar um maior gasto, por exemplo, da gordura. E aí, outro dia eu posso vir e usar um outro modelo de treino que eu consiga ativar mais aquela fonte mais rápida de energia, que eu falei que é o ATP. E da mesma forma existem modelos de treino que eu consigo ativar mais a fase da glicose. E eu vou passar um approach de um modelo de treino de como seria fazer isso no real deal, né? De como que seria um treino nesses modelos. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá, então vamos lá. Seguinte, vou botar aqui, partindo da ideia que o pessoal já está aquecido, tá bom? Não esquece que é só um approach de como que seria pra gente misturar essas fontes energéticas diferentes. Então vou fazer aqui, ó, treinos curtos, mais intensos. Vou começar com uma característica mais de força. O que a gente falou? Importante treinar valências físicas diferentes. E aí a gente vai começar com uma característica mais de, por exemplo, força, não uma força qualquer, mas uma força de resistência. Vou misturar aqui, ó, bem focado para core, né, que é a região de tronco, e ao mesmo tempo isometria, uma força bem característica de sustentação. E como que vai ser esse treino? Eu vou fazer aqui, ó, um movimento só, tá bom? Vou ficar o tempo todo na ideia da flexão, só que vou fazer por repetição e regressão. E entre cada repetição eu vou sustentar durante 5 segundinhos. Então vamos lá no A mais B, que a gente já falou muita teoria, vamos para a prática. Eu vou fazer aqui, ó, vou começar em 10 repetições. Vou fazer
10 movimentos da flexão, vou sustentar na posição de flexão durante 5 segundos e vou cair para dentro de novo. Vou fazer 8 repetições. E aí eu vou segurar de novo 5 segundos na posição de flexão. Vou fazer 10, vou fazer 8 repetições, 6 repetições, 4 repetições, 2 repetições. Em cada um desses, a gente vai segurar na posição de flexão durante 5 segundinhos. E aí, a gente entra numa característica muito de força de resistência, onde não só a gente faz o movimento, mas a gente tem que sustentar o próprio peso do corpo, que tem uma característica muito forte para treino de hipertrofia. E aí, vamos lá, primeiro modelinho de treino. Vamos lá, primeira coisa, alinhou aqui, ó, posição de flexão. O que é o mais importante? Punho tem que estar embaixo do ombro, que tem que estar alinhado com o quadril. O que as pessoas erram muito? Joga o braço lá pra frente, aí dói o ombro, dói o punho, dói tudo, aí o quadril sobe. Não pode. Então, ó, punho alinhado com o cotovelo, que está alinhado com o ombro, que está alinhado lá com o meu quadril. E aí vou fazer o movimento. Pessoal, não deu pra fazer, ficou muito pesado, joelho no chão e faz o movimento, tá bem? Vamos lá, vamos junto, prepara aí. 3, 2, 1, 10 repetições, hein? Tá valendo. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. A última. 1, 2. Segura. 5, 4, 3, 2. Aí. Relaxa. Aqui, gente, é ruim demais no final. É ruim demais. Você já sente não só a questão da fadiga local, né? Como se realmente você estivesse pegando peso na musculação. Ó, fiquei até inchadinha, fiquei até forte. Mas você sente também parte cardio exigindo de você. Por quê? Porque é a história da casinha. A gente tá quebrando a casinha para vir com um tijolo mais forte para construir uma casa maior. Isso é método. Isso é você treinar valências físicas diferentes para você ter uma casinha maior. E aí, esse é, por exemplo, uma das formas que a gente tem de variar o tradicional treino de força, que é você chegar lá na academia e fazer o supino. Poxa, se a gente tem tantas formas de treinar, tantas habilidades motoras, tantas valências físicas, por que treinar só uma, sempre da mesma forma? Então, a gente entrou lá numa ideia de um treino mais voltado para força. E aí vamos para agora um outro estilo de treino, que seria, por exemplo, um estilo de treino que a gente consiga ativar mais a questão da gordura, um pouco mais para queima calórica. E aí, como é que seria isso? Pausa para água. E aí é o seguinte, vou colocar aqui movimentos mais explosivos, tempo de recuperação um pouquinho menor, tá bom? Vou ficar basicamente em 2 movimentos agora. E aí eu vou fazer um movimento de corrida, como se estivesse realmente correndo. E aí eu vou fazer joelho lá na frente. Só o detalhe, qual é o maior erro das pessoas aqui? Por que as pessoas não conseguem, na maioria das vezes, gastar caloria do jeito certo? Porque a pessoa bota a bunda lá em cima e fica aqui. E aí coloca o calcanhar pro alto. Não façam isso. Isso aqui é a maior tendência que a pessoa tem,
é jogar o peso na ponta do pé e no joelho, e aí machuca. Então, primeira coisa, mesma regra da flexão, o punho tem que estar alinhado com o cotovelo, que tem que estar alinhado com o ombro, eu parto da mesma posição. Eu vou colocar o meu joelho o mais perto da minha mão que eu conseguir. E quando eu troco as pernas, eu troco para frente, eu não troco para cima. A maioria das pessoas joga pro teto, é para frente. E aí eu vou ficar aqui, ó, primeiro movimento, tudo bem? Vou fazer 20 segundos, primeiro movimento, vou descansar 10 segundos e aí eu vou pro segundo movimento, que é aquele de atrás, subiu. E aí a gente já realinhou os principais pontos desse movimento aqui, que a gente chama de meio burp. Vamos lá? Vou fazer isso 4 vezes, tá bom? Prepara aí. Câmera, marca o tempo pra mim. 20 segundos. Prepara. 3, 2, 1. Tá valendo aí. Alinhou aqui. Mantém. E aí, pessoal, como eu tô tentando ativar a via mais pra gordura, eu tenho que sentir o trabalho de cardio. E aí eu tenho que sentir acelerar aqui. E aí cai pra dentro. Troquei. Recupera. 5, 4, 3, 2, 1. 20 segundos, está valendo. Vai lá. Direto. E aí o principal. Sola do pé no chão. Pé vem perto da mão. Cinco, 4, 3, 2, aí. Recupera. Primeira foi. Volta lá para o segundo movimento. São só 4, hein? Prepara. 3, 2, 1. Tá valendo. 20 segundos. Tá dando ruim. Tá dando ruim. Aí, recupera. Recuperação é curta. 3, 2, 1. Tá valendo. Foi. Os últimos 20 segundos. Em cima e embaixo. Não deixa o quadril cair. Final. 5, 4, 3, 2. Aí. Respira. Boa. E aí é o seguinte. Faz o teste em casa. Faz o teste no seu treino. Pega o primeiro exercício, o primeiro estilo de treino. Você vai sentir uma característica muito maior de fadiga. Esse segundo estilo, você vai sentir uma característica muito maior, como se você estivesse na esteira, como se você estivesse lá no trânsito, puxando a bike, ou até mesmo como se você estivesse dando um sprint de corrida. E isso é o que faz com que a sua casinha seja sempre construída de forma maior. Porque se uma hora eu estou fazendo força, uma outra hora eu estou ativando mais o meu metabolismo, eu estou ativando mais a minha parte cardio e eu estou trazendo tantos tipos de tijolos diferentes para construir a minha casa que fica uma coisa muito maior, uma coisa muito mais forte e eu consigo gerar muito mais resultado. E se você gostou desse estilo de treino, se fez sentido para você, deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão, que isso ajuda bastante na hora da gente formatar os conteúdos, de trazer treinos novos para vocês. Eu sou Roberta Aquino e esse foi mais um Assim Funciona. Estratégias e técnicas para você ter resultado de academia sem de fato precisar estar na academia, sem precisar fazer musculação, muito menos sem precisar fazer esteira.